Eu até aos meus 12 anos fui uma criança perfeitamente normal. Mas a partir daí comecei a ter vários problemas. Comecei a sentir muita rejeição. Eu não conseguia manter uma amizade. Não conseguia perceber porquê. As pessoas simplesmente afastavam-se de mim. Comecei a ter problemas em casa, muitas discussões, o meu pai bebia. E eu comecei-me a sentir muito sozinha. Sempre sozinha. Aliás, eu passei a minha adolescência toda em casa sozinha e isso fez com que eu fosse uma pessoa com uma baixa autoestima, sempre muito triste. O tempo foi passando, comecei a ter os meus primeiros namorados. Houve um que ao fim de nem uma hora chegou ao pé de mim e disse-me: olha, não dá, não te sei explicar porquê, mas não dá. Era assim que acontecia. As pessoas estavam ao pé de mim, sentiam-se mal, tinham dores de cabeça, era muito complicado. Eu tinha imensas dores de cabeça. Comecei a ter problemas de coração, tive uma queda, foi-me diagnosticada a epilepsia, eu tomava 11 comprimidos por dia, engordei imenso, portanto era só problemas. Em casa, os problemas com o meu pai eram muito complicados. Ele chegou-me a apertar o pescoço, uma vez deu-me um murro e partiu-me um dente, ele bebia muito, era muito complicado. Então eu tinha ataques de nervos, eu tomava calmantes, eu em adolescente eu já tomava calmantes. Na adolescência as dores de cabeça eram tão grandes que a minha mãe levava-me a mulheres que me faziam lá as rezas e eu sentia melhor, mas aquilo era só 1 ou 2 semanas, depois eu voltava ao mesmo. Eu andava sempre em busca da solução para aquele problema, para a minha solidão, até que um dia em casa encontrei um livro que a minha mãe lá tinha. Era um livro de São Cipriano. Eu comecei a ler aquilo e assustei-me com o que li lá. Só que depois o meu desejo de descobrir o meu futuro, eu comecei a deitar cartas. Então eu dedicava sozinha em casa, eu deitava cartas. Com um medo terrível, mas eu deitava. Aí então é que a coisa piorou. Eu comecei a ter pesadelos horríveis de noite. Horríveis, horríveis. Eu sonhava com o próprio diabo, que me dizia que eu era dele e que nunca me ia largar. Eu tinha que dormir de luz acesa, e depois, como eu era muito católica, eu amarrava o terço ao pulso e dormia com os santos todos debaixo da minha almofada. Era assim que eu dormia. Só que nunca resolveu nada. Até que um dia a minha tia falou-me da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu não achei boa ideia porque pensei, é mais um sítio. É uma seita. De certeza que é uma seita. Não deve ter nada a ver com Deus, mas eu fui. E ao princípio aquilo fez-me tudo muita confusão porque era tudo muito diferente. A religião, os padrões, aquilo que nós sempre aprendemos toda a vida, aquilo estava muito enraizado e aquilo era uma coisa completamente diferente. E não foi fácil eu largar tudo para trás. Até que eu conheci um rapaz, que veio ser mais tarde o meu marido, e ele, a mesma conversa, chegava ao pé de mim, estava um bocadinho comigo, dores de cabeça, tinha que se ir embora. Só que eu gostava mesmo dele, eu já tinha 19 anos nessa altura, tinha tentado entrar para a universidade, não entrei, e então eu naquela altura eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a ir mesmo e a levar as coisas a sério. E as coisas começaram a melhorar. O relacionamento não terminou, e nós acabámos por casar, mas havia sempre cá dentro qualquer coisa que não estava bem resolvida. Para mim entrar numa loja era difícil, atravessar o bairro era complicado, porque há padrões, as pessoas esperam de nós umas determinadas coisas e às vezes quando nós não correspondemos, somos rejeitados. E eu sentia muito essa rejeição. Portanto, eu casei, eu constituí família, eu tive filhos, mas sempre aquela frustração, era uma máscara. Quem me via achava que estava tudo perfeito. Uma vida perfeitamente normal. Vida financeira estável, só que por dentro eu era extremamente frustrada. Até que um dia o meu pai veio ficar doente, com cancro, e ele veio a falecer. Foi uma altura muito complicada para mim. Era uma mãe frustrada, porque meus filhos viam sempre uma mãe a chorar, cada vez que discutia com o marido chorava, sempre muito medrosa, não tinha atitude para nada. Como esposa, a sensação é que nós falávamos línguas diferentes. Não havia sentido, havia um vazio muito grande. Muito grande. E eu pensei, ou eu desisto, ou eu deixo o meu marido, os meus filhos e vou viver para um sítio que assim ao menos eu já não estorvo a vida de ninguém. Porque ninguém sente mesmo a minha falta. Era o que eu achava. Ou então eu vou com tudo.
eu vou me entregar a sério. Eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu vou me render aos pés de Jesus e entregar tudo, mudar de vida definitivamente. Então passei a odiar a pessoa que eu era e desejar ser o oposto. Foi aí que eu comecei a me entregar, a desejar, a buscar o Espírito Santo mesmo a sério. A mudança não foi fácil, porque eu tive que vencer muitas manias minhas, tive que vencer muitos medos e principalmente aquilo que os outros pensavam de mim. Porque como o meu problema era a autoestima, era das coisas que mais me preocupava, era aquilo que os outros pensavam de mim. E então eu vivia em função de agradar os outros. E quando isso não havia um feedback positivo, eu ficava de rastros. Então eu fui buscando e procurei mesmo aprender Deus, esquecer os outros. E eu ouvia falar do amor de Deus e da paz. Eu quero conhecer o que é esse amor, essa paz. Então comecei a ler mais a Bíblia, a orar. Eu ia a pé do trabalho para casa, ia sempre a falar com Deus, sempre em oração, sempre. Aproveitava aquele momento, porque em casa é os filhos de um lado, é isto para fazer, então aproveitava aquela meia hora para estar conectada com Deus e orar. E eu lembro-me que um sábado, nunca mais vou esquecer esse dia, eu estava a aspirar a casa e de repente estava com o meu pensamento conectado em Deus. Foi como se eu me tivesse visto a mim própria de fora. Eu vi-me tal e qual como eu era. Ou a minha maneira de ser, com os meus defeitos. E nessa altura eu senti-me tão amada, um amor como eu jamais senti em tempo algum. Parecia que, ainda que ninguém gostasse de mim ou que me rejeitassem, não importava. Foi um amor muito grande. Eu senti-me que, apesar dos meus defeitos, ele me aceitava. Ele me aceitava e a maneira como ele me tem ensinado de lá para cá, porque Deus foi o Pai. É um Pai. É um Pai que me ensina. Eu creio sinceramente que tudo o que acontece na minha vida é para me ensinar. Nada acontece por acaso. Eu sempre digo aos meus filhos, nada nesta vida, tudo tem uma razão de ser. Eu sou outra pessoa, fui ganhando mais força, mais ânimo. Não é fácil, porque mudar há sempre dor. Não existe mudança sem dor. E então o meu casamento mudou. O meu marido hoje está comigo na igreja, que ele não vinha. Começou a ver a minha mudança. A minha casa hoje é um pedaço do céu. O meu casamento, os meus filhos. Hoje eles olham para mim. O meu filho mais velho até disse: mãe, teu grande testemunho, hoje és um motivo de orgulho, pela tua superação. Hoje o meu relacionamento em casa posso dizer que é muito bom. Eu tenho um relacionamento espetacular com os meus filhos, com o meu marido. Conversamos. Hoje eu estou curada do sopro no coração, já não tomo os medicamentos para a epilepsia, não tomo calmantes. Os problemas espirituais, esse então nem pensar. Eu durmo descansadamente toda a noite, não tenho essas dores de cabeça, não tenho pesadelos, tenho paz, a verdadeira paz, tenho amor, aquele verdadeiro amor. O Espírito Santo restaurou a minha vida. Bem, muito forte o depoimento da Filomena, né? E ela sentiu na pele a dor da rejeição. A rejeição que ela sofreu no final da sua infância gerou nela várias complicações. Gerou nela um complexo de inferioridade. Debilidades que a comprometeram profundamente. E você que nos assiste agora, e você diz assim: Bruno, essa é a minha realidade. Eu convivo com a dor da rejeição. Desde que eu me conheço por pessoa, por ser humano, eu me sinto rejeitada pela minha família. Eu me sinto rejeitada aonde eu trabalho, aonde eu moro. E essa rejeição, ela tira a minha paz, ela tira as minhas forças, ela tira a minha alegria. O que fazer diante dessa condição de rejeição? Bem, o primeiro passo que você deve fazer
é o de não depender de quem quer que seja. De aprender com essa rejeição a depender exclusivamente de Deus. É isso mesmo, não viver em função de querer agradar os outros. Não vive em função de satisfazer e de ser bem visto diante de quem quer que seja. Valorize-se, invista em si, invista no seu relacionamento com Deus. Repare que a vida da Filomena só foi transformada quando ela atentou para cuidar da sua alma. Quando ela atentou para cuidar da sua própria fé. Faça o mesmo. E hoje, quarta-feira, um dia muito especial, pois não apenas estaremos a buscar o Espírito Santo, a buscar a força do Espírito Santo em nós, até porque estamos no período do jejum de Daniel, mas hoje em especial, em todas as reuniões, estaremos em concordância, desde Israel, desde a Terra Santa, pelo clamor, pela oração que está sendo realizada em favor de todos aqueles que colocaram a sua vida no altar. Para o mundo inteiro, para todo mundo, todos aqueles que creram e colocaram a sua vida no altar de Deus, estamos no dia de hoje em concordância em seu favor. Aqui na nossa sede nacional, no Luxemburgo, a morada é Place de Strasbourg, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios. Não só na nossa sede, dispomos de várias outras moradas à sua inteira disposição. E para mais informações, o contato é o 661-483-761. Não permita que essa rejeição lhe destrua, lhe consuma. Não permita que a injustiça dos outros tirem a sua paz, tire a sua alegria. Valorize-se, aproxime-se de Deus, volte-se para Deus, decida estabelecer uma aliança com Deus, uma aliança, uma verdadeira aliança com o Todo-Poderoso. Inclusive, vamos acompanhar o depoimento da senhora Rosálio, ela que aproveitou ao máximo o período do jejum de Daniel e, por conta disso, ela teve uma experiência gloriosa com o Espírito Santo, que é o que eu creio que acontecerá com cada pessoa, cada um daqueles que também aproveitarem essa mesma oportunidade. Eu era uma pessoa vazia, muito desequilibrada, sentia muitos medos, tinha muitos traumas, muitos complexos que vieram desde a infância. Era uma pessoa muito triste, deprimida, tinha complexos de inferioridade. Pronto, acho que pela educação que os meus pais me deram. O meu pai era uma muito e batia-me muito e também tratava mal a minha mãe. Ainda cheguei a ir para a casa dos meus avós, de familiares. Meu pai depois ia-me pescar e aí a situação ainda piorava mais. O pior momento da minha vida foi já na adolescência, em que, pronto, eu como não conseguia sair de casa, pronto, meu pai não me dava liberdade nenhuma e controlava-me muito, eu já andava com umas ideias muito pessimistas, muito negativas e comecei a olhar para os frascos dos comprimidos, porque a minha mãe tomava medicação de psiquiatria e ainda pensei em agarrar no frasco e tomar aquela medicação toda. A minha mãe ouvia a rádio e disse, olha, vai tentar, porque já tínhamos tentado outras alternativas, vai ver o centro de ajuda. E um dia eu fui e nunca mais saí até hoje. Senti-me muito bem, senti muita paz, muita tranquilidade, é indescritível aquilo que eu senti. Pronto, uma alegria muito grande. Comecei a ser mais calma, também era muito nervosa
E comecei a ser mais calma e aí, pronto, veio o jejum de Daniel. Busquei o Espírito Santo, segui as indicações todas, as orientações todas, fui renovada, fui fortalecida, fui restaurada, pronto. Fiquei uma nova, posso dizer, adolescente. Desapareceu todo aquele vazio, aquela tristeza, os complexos, os traumas. Deixei de ter tudo isso. Portanto, foi através do jejum de Daniel que eu fui aprendendo que tinha que perdoar a mim própria e aos outros. E fui limpando todos aqueles ressentimentos, aqueles rancores que até chegaram à mágoa. E fiquei livre, pronto, senti-me outra pessoa, completamente renovada, completamente restaurada, fortalecida. Tudo a partir daí começou a dar certo. Eu passei a ser uma outra pessoa, feliz, calma, tranquila, pronto, realizada. O jejum de Daniel é muito importante, porque se a pessoa seguir todas as orientações que nos são dadas, os conselhos, e conseguirmos fazer o jejum de Daniel como deve ser, a pessoa é completamente restaurada, completamente transformada, ainda mais transformada do que restaurada, e é uma pessoa completamente diferente. E a partir daí consegue obter todos os objetivos, tudo aquilo que não tinha conseguido até àquela altura. Com a força do Espírito Santo, nós conseguimos tudo. Estamos a viver um dos momentos mais difíceis da nossa geração. O mundo em que vivemos já não é mais o mesmo que era há uns meses atrás. A humanidade está reclusa nas suas próprias casas, refém de um inimigo Basta o perigo que esta pandemia representa, há um outro inimigo igualmente perigoso que tem entrado pelas casas de todas as pessoas em todo o mundo. O medo e a dúvida que surgem das más notícias. Com as pessoas confinadas em casa, diariamente acabam por ser bombardeadas de informações que saem dos ecrãs das televisões, dos computadores e dos telemóveis, carregadas de incertezas, pessimismo e pânico, causam ansiedade e perturbam a mente tal como um vírus. É por isso que estamos no jejum de Daniel, a alimentarmos-nos espiritualmente daquilo que fortalecerá a nossa fé neste momento tão difícil e nos desliga de tudo que nos possa enfraquecer e desanimar. E só assim nos conseguimos desintoxicar de notícias e informações em que nada acrescentam nas nossas vidas, a não ser em nos abalar ainda mais. Se você deseja sair mais forte deste período, participe do jejum de Daniel e tenha uma experiência gloriosa com o Espírito Santo. Jejum de Daniel, isolados do mundo, mais perto de Deus. É isso que nós cremos, que esse período do jejum de Daniel nos aproxime de Deus, nos torne verdadeiramente um com Ele, e que essa aliança seja selada por meio do derramamento do Espírito Santo. Inclusive, domingo agora, em todas as igrejas universal, nós teremos a celebração da Santa Ceia. A Santa Ceia para renovar a sua aliança, suas forças. A Santa Ceia, inclusive você que estava sem forças para vir à igreja, para buscar, para orar. Você que olha para o seu interior e se vê debilitado, enfraquecido, precisa de forças. Você tem a oportunidade de, nesse domingo, participar conosco da Santa Ceia. Bem, eu convido você agora a preparar o seu copo com água. É momento de prece. Vamos falar com Deus. Envolto em tua presença, quero me sentar aqui aos teus pés, envolto neste santo lugar.
não quero mais sair. Não vim por tuas bênçãos, tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Perdoa quando fiz tudo no automático. Perdoa quando pra ti me fiz cansado. Quero voltar lá no começo. Abro meu coração a ti. Perdoa quando vim com exigências. Perdoa quando esqueci que tu me bastas. Quero voltar lá no começo. Abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, quero me sentar aqui aos teus pés, envolto neste santo lugar. Não quero mais sair. Não vim por tuas bênçãos, tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais aqui. Nada mais, nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais aqui. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, unimos a nossa fé principalmente por essa pessoa que tem sentido na pele o que é ser rejeitada, humilhada.
desprezada, como foi o passado da Filomena, meu Deus. Essa pessoa que se sente cansada, vazia, a vida não tem sentido, a vida não tem alegria, não tem paz, só problemas, preocupações, perturbações. Mas que por meio desta oração o Senhor possa restabelecer, o Senhor possa fortalecer, trazer vida, trazer forças, trazer paz. Que por meio desta água o Senhor traga aonde quer que essa pessoa esteja vida, saúde. Se há alguém hospitalizado, em recuperação, num período de confinamento, de quarentena e recuperação, que a sua recuperação seja completa, total. Que ao beber desta água, em o nome do Senhor Jesus, as virtudes da fé, as virtudes do poder de Deus, entrem através, por meio desta água, pelo seu organismo. Beba, beba com fé da água. Respire fundo e que você tenha a paz dentro de você, a força, a certeza. E você que está de acordo, diga, assim seja. Graças a Deus. Bem, ainda que várias pessoas tenham lhe desprezado, lhe rejeitado, o texto sagrado, em certa ocasião, menciona que ainda que a mãe, que ainda amamenta o seu filho, esquecesse do mesmo, Deus, Ele não esquece dos seus. Você pode ter certeza disso. Se essa programação está a chegar até si, essa oração, essa palavra de fé, significa que o próprio Deus lhe dá a oportunidade de você se levantar, de você restabelecer e reconstruir todas as áreas da sua vida, a começar pelo seu interior. Por isso, hoje, quarta-feira, o dia da concordância, concordância com o clamor realizado desde a Terra Santa, eu aguardo por si em uma das nossas reuniões. Já tivemos pela manhã, 10 horas, agora às 15, 18 e 19h30. Place Estrasburgo, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios ou em uma universal mais perto de si. Que Deus abençoe o seu dia de hoje, quarta-feira. Um forte abraço e deixo convosco um lindo clipe musical. Sopra, Espírito, levanta os caídos, feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Restaurar.
marchar sobre a terra quando vem